crentes, católicos, devotos e que experimentam em si mesmos fenômenos de paranormalidade. Então é aquele católico médium ou paranormal, que tem todo o arcabouço teológico do catolicismo clássico, que se submete a Roma, ao Papa, a essa coisa toda, não pode negar a sua própria paranormalidade, porque às vezes são pessoas que têm a capacidade de ler pensamentos dos outros, de saberem que o outro experimentou durante o dia ou tempos atrás, ou tem aquela capacidade de escanear traumas, memórias, e o indivíduo vai experimentando aquilo desde criança, nasce num ambiente católico, é católico, mas tem a paranormalidade, quer ser um cristão católico, não consegue negar sua paranormalidade, vira uma espécie de leigo, médium, católico, paranormal, e em geral essas são as pessoas que mais aparecem nesses documentários. Vão tentando ajudar, discernir, ver o que tem por ali, alguns com mais discernimento, outros com muito pouco ou quase nenhum. Aí vem um quarto grupo, que em geral a ele se recorre. São os grupos de caça-fantasmas, de investigadores psíquicos, que nos Estados Unidos tem muito, e na Europa não. Aqui não, aqui a gente ainda está na base da macumbaria, da umbanda, da quimbanda, da Universal e do pau cantando. Bem tribal mesmo, né? Se não sair em nome de Jesus, sai no tacape. Então, sai na burdoada, na Bíblia com letra grande. Então, chamam os caça-fantasmas, que já é o pessoal que chega com os aparatos, tipo de leitura de frequência magnética, de frequência, de alteração magnética, alterações de ondas. Funciona, depois a gente chega lá. Aí vem esse pessoal, fotografias com câmeras hipersensíveis, fotos e detector de som, de imagem, de tudo isso com hipersensibilidades, com sensores de calor, com todas essas coisas para ver se uma vez montado o aparato na casa, eles detectam esses sinais com algum tipo de manifestação psicofísica, seja de natureza ectoplasmódica, digamos assim, aquela produção de ectoplasma, seja só a visualização fantasmagórica, ou seja aquela manifestação de psicofísica de remoção de objetos jogados para um lado para o outro, que quando feito poltergeister, mas que do ponto de vista da definição fenomenológica cai numa outra categoria, né? Então eu só estou falando só das definições convencionais, não é o que eu penso. Aí vem o quarto grupo, são os caças-fantasmas. Em geral são pessoas bem aparatadas, como você viu aí nesse filme. Esse investigador psíquico é muito famoso nos Estados Unidos, quem entrar na internet e escrever o nome dele vai encontrar um bocado de coisa sobre ele. Mas a atitude politicamente correta deles serve no máximo para verificar a existência, para constatar a fantasmagoria ou a existência do elemento estranho, inusitado, perverso no lugar. Mas a ação prática de libertação praticamente não existe. Eles vão lá só para constatar. Constatar, e a maioria das vezes o conselho é mudem daqui. E as casas vão ficando com preço cada vez melhor de compra. Muito cada vez mais fácil, porque corre na vizinhança, a casa perde o valor, é ótimo para comprar. Inclusive eu estou no negócio de comprar casas mal assombradas. Se vocês souberem, casas não podem falar, porque eu entro, acaba a assombração rapidinho. Uma vez em Portugal, quase comprei um castelo, eu e a dona Dilma Dávila, em 1984. Barato, né, Caio? Barato. O Castelo da Pena Verde, está lá em Sintra, é um castelão, eu morei alguns anos lá, né? Então eu conheço muito Sintra. Aí um dia eu cheguei lá para pregar em Portugal, em alguma daquelas coisas, a minha passagem natural é por Sintra. Eu vou comer um doce na periquita, lá em Sintra, tomar um vinho bom, comer umas coisas naquelas adegas maravilhosas. É uma cidade que eu sinto assim como minha casa. Aí eu tô lá e o motorista de táxi me disse que o Palácio da Pena Verde estava à venda por um preço irrisório. Aí eu falei, por quanto estão vendendo? $400 mil. Eu levei um susto. Era um negocinho que vale uns 15, 20 milhões de dólares. Sem falar na imponderabilidade do valor histórico do lugar. E lindo, nas montanhas de Sintra.
Aí eu estava lá com Dona Dilma, Alexandre Ximenes, que se estiver me vendo, lembra bem dessa história, Jorge Ribeiro, e aí eu falei, Dona Dilminha, vamos comprar esse castelo, eu arranjo metade, não tinha um tostão, né? Como sempre andei duro. Né? E mais 400 mil naquele castelo, eu digo, é um negócio tão bom que mesmo um duro como eu arranjo esse dinheiro rapidinho. Aí ela disse, eu vou ligar para o Brasil para levantar minha parte, vou levantar 200 mil, o senhor levanta a sua. Eu andei, fiz umas ligações, vi que dava para levantar o dinheiro, e a minha ideia era botar uma base de treinamento de jovens para inundar a Europa com a pregação do Evangelho a partir de uma base em Portugal. Isso era em 1984, aquela força juvenil danada para fazer tudo que o corpo consegue realizar. Que por sinal, não acabou ainda, não? Está reduzido a não sei o quê. Mas então, o motorista de táxi me levou lá, né? No caminho ele me disse que era por causa de uma assombração. Já tinham chamado todos os parapsicólogos de Portugal, a Guarda Nacional Republicana, físicos da universidade, detetives. Caíam pedras do céu, pedras pegando fogo. Vinham do céu, caiu no telhado do palácio. Pá, pá, pá. A conclusão, a família foi mudando, ninguém pisava mais lá, ficou só o caseiro. Devia dar um medo. Um velho de 90 e poucos anos com as filhas, que moravam nessas casas de palácio, que só a casa do caseiro já é uma mansão. Né? Imagina. Morava lá, tinha acompanhado nos 90 e tantos anos dele, todas as camadas, os layers generacionais que tinham surgido da família, com todos os conflitos, ódios, invejas, ciúmes, malquerências. O cara era um álbum vivo das desgraças daqueles ricos desencontrados que se invejavam, que se odiavam, que tramavam uns contra os outros naquela família, por herança, por poder, por ganância, por tudo. E o velho era o elemento do vértice, era a síntese daquilo ali. Aí eu ouvi a história no táxi, entrei no palácio. Quando eu entrei... Você foi lá? Fui. Andei por ele todo. Quando eu entrei, eu vi que na entrada o lugar estava bem limpo na entrada, bem tranquilo, não senti nada. Fui entrando, é lindo, né? Eu fui ficando deslumbrado com o lugar. Digo, eu tinha morado num palácio lá também, mais ou menos do mesmo tipo desse, quando meu ex-sogro era dito do Brasil, em Portugal e Espanha, na época da Revolução dos Cravos. Havia 1 milhão de retornados da Angola lá, e todas as casas estavam sendo invadidas. Quem tinha 2 casas alugava para qualquer um, por qualquer preço, só para ocupar a casa, para ela não ficar vazia e ornamentada sem ninguém morando dentro, como disse Jesus, e não ser invadido. E foi nessa que meu ex-sogro, o governo brasileiro, alugou para ele esse outro palácio, no qual eu residi esse período, e que era uma maravilha. Quando eu entrei no da Pena Verde, me lembrou muito outro onde eu tinha residido. Ele só era mais classudo da Pena Verde, mais antigo e mais classudo. E fui subindo. Quando eu subi para o 2º andar, eu entrei numa alcova linda, toda de afrescos maravilhosos, móveis com selo do Tesouro Real Português. Ali eu entrei naquela câmara de cristal que você, quando está acostumado a lidar com o mundo espiritual, às vezes você chega num lugar e não tem nada para ser visto. Mas parece que tem uma densidade no ar. Há presenças invisíveis tão reais que você discerne. E na hora que eu entrei ali eu senti na hora o bicho pegando. Aí eu comecei a fazer perguntas, fui me interessando cada vez mais pelo caseiro, até que eu descobri que o caseiro era o centro da história inteira. O caseiro tinha noção que ele era o centro? Não, coitado. Não tinha não, ele só carregava muito ódio, ele foi muito humilhado. E agora a família toda estava se dissolvendo, o futuro dele estava extremamente incerto, ele estava inseguro, as filhas dele ali, criadas por ele, todas com seus muitos problemas, todas vítimas daquela sucessão de família aristocrática que em gerações se sucederam ali, tratando-os num regime de escravagismo aristocrático educado, muito ódio internalizado. E aí eu recomendei que tirassem o caseiro de lá, que dessem férias mais do que merecidas para ele. Me disseram que ele tinha uma casa na Praia das Maçãs,
Eu falei que ele deveria voltar para a casinha dele, aposentem um homem, que isso tudo vai passar aqui, independente de eu vir ou não vir. E fiz uma oração lá, a dona Dilma não conseguiu levantar a parte dela no recurso, aí eu também não fiquei com esse ânimo todo para sair correndo atrás de um montante tão grande, tinha tanta coisa importante que eu estava fazendo. Aquilo foi uma ideia de última hora, uma subteza misturada com os arroubos da juventude. Conclusão, acabaram os fenômenos lá e o castelo foi vendido logo depois por 14 milhões de dólares. É por isso que eu disse que casa mal assombrada podem me chamar, ela fica sem valor nenhum. Você entra a hora e ela volta a ter o valor que ela tiver. Porque esse negócio só cola em quem não conhece Jesus e a realidade do Evangelho. Pois bem, falando desse fenômeno, do documentário que a gente viu, eu pedi a Adriana anteontem, eu já tinha visto esse documentário, ela não tinha, e eu pedi para ela ver anotando uma sequência de coisas que eu fui ditando para ela, né? A primeira delas é a relação inevitável entre manifestações espirituais e a cultura humana. A primeira coisa que o documentário diz é que os sinais que surgiram foi a TV ligando e desligando, ligando e desligando. Eu até brinquei com a Adriana, eu falei, olha, esse é o tipo de fenômeno que há 80 anos atrás nenhum espírito podia manifestar porque não tinha televisão para ligar e desligar. Então você vê como existe uma relação íntima entre a produção cultural dos humanos e a brincadeira espiritual que aconteceu a vida inteira, a história inteira humana, à volta de cada cultura humana, de cada civilização humana, de cada criatura humana. Essas coisas sempre estiveram presentes. Mas elas se conectam ao fornecimento cultural que os humanos produzem e oferecem por causa daquele princípio que eu enuncio aqui desde o início, de que a serpente se alimenta do pó da terra, do andar dos humanos. É a produção cultural, mental, espiritual dos humanos que fornece alimento para o mundo espiritual. O mundo espiritual precisa do nosso fornecimento de alimento espiritual. E o alimento espiritual dessa qualidade do mundo espiritual é ódio, é raiva, é intriga, é inveja, é amargura, é frustração homicida. São coisas que se estabelecem no coração, às vezes de um, que contagiam a vários numa casa, que às vezes se transformam numa cultura familiar, que acaba produzindo um monobloco de percepção numa família inteira que vê a vida com o mesmo olhar, e se instala um portal de acesso para essas coisas que podem começar por um indivíduo e às vezes se transformar em algo que parece um queijo suíço, aberto para todos os lados, com buraco de penetração de todos os modos. Mas o ser humano tem que fornecer o elemento para que essa coisa se instale. Ela não se instala em geografias localizadas como uma casa sem esse elemento anterior, sem essa base, sem esse fundamento. Outra coisa é a relação dos espíritos com a culpa, com a cultura, que o documentário todo vai estabelecendo, porque não é só a televisão, mas é a cultura hoje em dia do paranormal, politicamente correto, a cultura do caçador de fantasma. No caçador de fantasma, as culturas de detecção dessas frequências através desses aparatos. Então, porque Jesus disse que Satanás não se divide contra Satanás. Não conseguem passar daí. No máximo, esse pessoal faz barganhas com essas coisas. A melhor proposta deles é: vamos tentar acalmá-los, para ver se a gente encontra termos de conciliação. Ora, esse não é o espírito do Evangelho. Jesus diz: dessas coisas, elas nada têm em mim. Aí vem o príncipe. Aí vem ele: nada tem em mim. A história inteira na Bíblia, e para quem acompanha a história humana, com olhares que interpretam a história humana a partir do Evangelho, você verifica que não existe a menor possibilidade de qualquer manifestação da parte de Deus acontecer pela via do medo que se cronifica. Sim, com certeza. Então essa é a primeira coisa. Houve estupro, alguém não estava querendo e foi invadido, não é de Deus. Não precisa perguntar mais nada. Deus é amor. Deus não mete medo em ninguém. Onde há medo, não há manifestação de Deus. Quando você vê um profeta como Daniel, que teve um encontro com anjos poderosos, que ele diz que caiu por terra tremendo, como se estivesse morto sem força para levantar, ele caiu aterrado.
mas ele não caiu tomado de terror, daquele medo que diz afasta-te de mim. Ele caiu foi diante do impacto do sublime, como João, e da insuportabilidade do sublime na própria mortalidade dele. Como Isaías, como Ezequiel, como essa moçada inteira, mas não tem medo. E eles sabem diante de quem eles estão. Pois é, tem uma pergunta aqui exatamente sobre isso. Pode um fantasma, pode um anjo ser confundido por nós, por um fantasma? Jesus foi confundido com um fantasma, Tá aí. quando vinha andando sobre as águas. Está respondido. Lá no Mar da Galileia, depende da cabeça do intérprete. Isso não tem nada a ver com o ente objetivo do lado de fora, tem a ver com a subjetividade da cabeça do ser interpretante, do interpretador. Quando Jesus vinha andando na escuridão sobre as águas do Mar da Galileia, qual foi a primeira interpretação? É um fantasma. É um fantasma. E Jesus disse, não, não sou. Jesus não disse, fantasmas não existem. Jesus disse, não sou eu, não tem mais. Olha só. Ele podia ter dito, deixem de ser bobos, seus otários, fantasmas não existem. Ele disse, não, sou eu, não tem mais. Porque não dá para dizer na Bíblia que fantasmas não existem. Não dá para dizer na Bíblia não. Você lê o livro de Isaías, até a palavra fantasma está mencionada lá. Por exemplo, relacionada ao lugar onde reinou o ódio, a amargura, a maldade, a tortura. Casa de terra de fantasma, não é isso? Lá está dito, não só cidades que se tornariam cidades de fantasmas, Babilônia, que nunca mais seria habitada, como não foi nunca mais até hoje. Está lá no Iraque. Você tem um monumentozinho lá que o Saddam Hussein mandou fazer para marcar o chão da antiga Babilônia, que já não está lá desde sempre. Mas tem escavações ainda, né? Mas incipientíssimas, não é? Não ficou nem mesmo esse grande registro da grande Babilônia. Tinha que ter gerado um registro arqueológico monumental, não gerou nada. Né? Tanto quanto em lugares em outros, como Tiro, Sidom. O Velho Testamento diz, ali morará o chacal, a coruja, será morada de fantasmas e de toda sorte de espíritos imundos. Como é que associa, né? Como se diz da grande Babilônia no Apocalipse. Ali será lugar de toda sorte de espíritos imundos. Lá em Isaías diz, ali habitará a Lilith, que é um espírito, um mito de uma divindade desenvolvida na Mesopotâmia, uma divindade criada na cultura suméria e que afetou profundamente a cultura semítica, afetou Abraão, afetou todo mundo, e ela está presente na própria Bíblia. O registro dela aparece em Isaías, embora ela faça parte da história judaica não bíblica paralela, como uma espécie de pomba-gira, como deusa da sedução, no mundo mítico pagão do judaísmo, desde sempre, como uma herança semítica suméria. De modo que está presente na Bíblia, não dá para negar isso. A diferença que se tem que fazer é o que é um fantasma. Esse indivíduo aí do caça-fantasmas definiu fantasmas dizendo que o fantasma é um adensamento psíquico do seu duplo físico. Duplo físico. De fato, a palavra que ele usou em inglês foi of its double, do seu duplo, que no inglês faz mais sentido do que para nós. Seria a palavra dublê, praticamente. Seria o seguinte, o que ele estava tentando dizer é que o fantasma é uma projeção psíquica da sua origem física um dia. Enquanto teve fisicalidade, ele era um ente físico. Embora assombração. No dia que eu digo, enquanto ele estava vivo, a menininha. Mas escondido. No dia que ela morreu. O espírito dela foi para Deus que o deu. O espírito dela não ficou na casa, não é o espírito da Célia que está ali. A Célia foi para a glória dos céus. Foi recebida por Jesus. A Célia real está no céu. Recebida por aquele que disse, deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. A Célia esteve, está e estará para sempre com Jesus. Quem estava na casa se não era a Célia? Porque Jesus, o Jesus que eu conheço, não deixaria Célia nenhuma vagando em lugar nenhum. E nem o Novo Testamento que eu leio abre essa possibilidade. Em Jesus eu não vejo esse espaço. Então quem estava ali? Nesse sentido,
o pesquisador psíquico estava absolutamente certo. O que estava ali era a projeção, um holograma. Não era a célula real. Não é um espírito de um morto. O que há ali, de fato, é um trauma de energia psíquica impressa como um holograma de uma família que formou uma bolha. Eles viveram tão fechados, enclausurados no ódio que vinha de fora, que eles criaram um campo de força psíquico, de autoproteção e ao mesmo tempo tão adoecido, de uma densidade espiritual e psíquica tão adoecida e perversa pelo ódio que recebiam e pela amargura na qual viviam, que eles transformaram aquilo num álbum de família. Ficou um álbum de família hologramizado na casa. Essa é a detecção fantasmagórica. É por isso que a Bíblia diz que os lugares que tiveram camadas e camadas de ódio, ou de práticas de muita brutalidade contra pessoas sucessivamente, ou até contra uma só sucessivamente, mas tem que haver uma carga, uma acumulação. Não é só morte violenta, como ele falou ali. A morte violenta, o cara foi atropelado. Meu filho morreu uma morte violenta, atravessando a rua. Um atropelado caiu no céu. A violência para quem morre é ficar 6 meses. A violência que ele podia estar fazendo referência é essa que significa tortura de anos e anos e que não é de doença, é infligida por um outro ente com uma perversidade deliberada contra o próximo, para criar esse caldo, para criar essa densidade. Do contrário, não se cria. Ou seja, a coisa é muito pior do que só um fantasma. Então, aí onde é que entra a manifestação espiritual? Porque se de um lado tem a fantasmagoria, que ainda está na dimensão psíquica, é por isso que é detectável a alteração magnética, frequência, intensidade, tudo isso com as maquininhas. Aí nós estamos lidando ainda no mundo psicofísico, nessa dimensão da gente. Daqui a um tempo, daqui a 10 anos, quem vai estar tratando disso é a física. A física, conforme a gente já viu, a ciência física, depois da física quântica, a teoria das cordas, está caminhando cada vez mais na direção do discernimento espiritual, do discernimento das camadas de universos paralelos, como eles chamam. De suas detecções. Mas são camadas dimensionais. E das suas detecções, eles vão caminhar nessa direção. Nós ainda estamos aqui lidando com essa dimensão. Onde é que entra o mundo espiritual? O mundo espiritual entra na utilização dessa fantasmagoria, dando volição, animando. É como se você entrasse na casa do terror na Disney, com aqueles fantasmas, os ventos uivantes, tudo truque, tudo projeção, só que lá feitas por máquinas, né? Em espelhos ou em vidros imperceptíveis, fica só a sombra, a criançada, uau, uau, é a projeção. Aquela mesma projeção que lá acontece com aparatos toscos, ela acontece de verdade com aparatos psíquicos, mesmo depois que a fonte tenha morrido. A impressão ficou. Por isso é que coisas que a Bíblia diz como as pedras falarão, essa coisa toda que parecem poéticas, a física está caminhando para provar que é assim mesmo. E a gente, você está usando o quê? Silício, pedra te contando uma história, guardando memória de tudo aí. Não é? Então já não dá mais nem para ficar poetizando demais essas coisas da Bíblia, porque elas estão virando factualidades científicas. Então, onde é que o mundo espiritual entra aí? Ele entra pegando esse elemento fantasmagórico e colocando dentro do elemento fantasmagórico o ânimo homicida, que é o que vai agredir o rapaz, que vai... Aí, e ele o tempo todo dizendo, se tem fantasmagoria aqui, sei lá, agora que tem demônio aqui, tem sim. Porque a força espiritual que está agindo aqui dentro não pode ser dessa inocência fantasmagórica. O rapaz estava o tempo todo absolutamente certo na detecção dele. Era o único que esteve. Porque o que tinha ali é o que tem em todo lugar. Aonde você vira assombração e toda essa manifestação de produção de medo nas pessoas, pode ter certeza. Ainda que hajam elementos de natureza psíquica para serem avaliados com instrumentos, para serem detectados do ponto de vista da ciência da paranormalidade, mas ninguém se iluda, isso ainda é só a primeira camadinha. Por trás dos fantoches, por trás do boneco, tem o ventríloco. Tem esse que é o animador invisível desses poderes
e que procura gente distraída, ignorante, impressionada, porque Satanás não se divide contra Satanás. Então a própria fantasmagoria já é fruto de algo satânico. Você já ouviu dizer que uma casa ficou tão cheia de amor, de amor, de amor, que ninguém nunca mais conseguiu botar o pé lá? Claro que não. Porque se sentia mal? Claro que não. Você já ouviu falar que morou nessa casa uma família de Deus que recebia gente Cheio de bondade. cheia de bondade, carinho. misericórdia, graça e amor. E eles morreram, a casa foi vendida e agora ninguém consegue entrar lá porque o velho fica andando, impondo as mãos à noite sobre as pessoas. Não existe isso. Essas coisas só se associam ao ódio, Ao ódio, ao desamor ou à carência, que já é a ansiedade do encontro. É aquele indivíduo que perdeu alguém, que não aceita que a pessoa foi. Aí começa a chorar toda noite, aí começa a querer. Ela está saturada das memórias da pessoa que foi. Ela começa a se tornar uma usina de projeção daquela imagem, daquele desejo, daquela vontade. Daqui a pouco aquilo vira uma visagem em casa, alguém vê também. Isso é um fenômeno, não tem nada demais, não tem nada espírita nesse negócio. é tudo Até aí não, até aí não. fisicamente provável, se eu pudesse dizer. Depois de um tempo só tem demônio. Mas esse fenômeno não tem nada demais. Para quem entende. A fenomenologia mecânica de como estou operando. Aí alguém vê. Alguém tem um sensível quanto vê. Aí cria-se um núcleo. Já são 2 ou 3. Aí quando cria 2 ou 3, meu amigo, aí estou no meio deles. Não é só Jesus, não, é qualquer outra coisa. Se 2 ou 3 concordarem... É complicado, aí, não é só Jesus. Não é só Jesus, não é qualquer coisa, qualquer porcaria. Se Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 em harmonia, eu aí estou no meio deles, onde houver harmonia também para o mal, a coisa em torno da qual a gente se harmoniza se manifesta. Então bastou haver um segundo para dizer, eu vi também, criou-se já uma cultura, criou-se uma religião de expectativas em relação àquilo ali. Aí vem o vizinho que diz, olha, eu sei alguém que ajuda, o cara vai acabar batendo num centro espírita, ou numa sessão de Nova Era, ou na casa de um médium, ou na casa de um bruxo, ou na casa de um paranormal, que em relação a ele que está angustiado, é só um indivíduo que já saiu da fase da angústia, e que agora está ganhando dinheiro com o fenômeno, na maioria das vezes. Mas tão enganado quanto. Porque a pergunta que você ia me fazer ali em cima e não me fez até agora, eu farei a mim mesmo. Ou você quer fazer a minha pergunta? Eu já esqueceu qual era a pergunta. Não, mas eu tô... A pergunta que você ia me fazer é, Caio, se você chegasse nessa casa... Se fosse você, ao invés daquele cara que foi chamado pela segunda vez, se fosse você... Do caça-fantasma? Ao invés do caça-fantasma, por favor, vem aqui que o negócio tá feio. Se você eu não sou entrasse caça-fantasma, eu Sim. sou mata-fantasma. Tá, o que você faria ali? Você tá lá matando tudo, meu mano. Não ia ficar bicho nenhum ali dentro em 2 minutos. Pois é, mas você assentaria com aquele casal Eu só e iria teria essa conversa que você está tendo com a gente Não, nem ia aqui? explicar tanto assim, não. Mas eles precisam entender, senão Não, eles depois. continuam... Eu ia explicar antes só o seguinte, olha, o que está acontecendo aqui é, você está lidando com isso, que é fruto disso, que gerou isso, que atrai isso. Agora, por trás disso tudo aqui, quem está presente é demônio. Aí o que você faria? E agora vocês vão ver que demônio nenhum fica aqui por causa de uma coisa simples. Entrou nessa casa o mais valente. Que foi o que Jesus disse. Quando Jesus ilustrou essa história de possessão demoníaca, ele também ilustrou a história da casa com a casa mal assombrada. Ou seja, são camadas de ilustração. São 3 camadas de ilustração no Evangelho sobre a assombração. A primeira camada é generacional. Jesus diz, quando um espírito imundo sai de um homem, ele começa falando do indivíduo para terminar na coletividade. Quando sai de um indivíduo, se assemelha a alguém que sai, que habitava uma casa indevidamente, um morador, um ocupante ilegal de uma residência que tem uma ordem de despejo. Aí ele sai. Se quem despejou, o suposto dono, não ocupa a casa fica só, ele vai lá no fim de semana, faz uma faxina, pinta, lava, ornamenta, bota móvel novo, mobília nova e vai embora. Jesus disse, depois de um tempo, esse homeless vai voltar. Porque ele morou anos naquele lugar. Só que não vai voltar sozinho. Aí ele vai voltar. Vê que o lugar está vazio, ele traz outros 7
piores do que ele. E se torna o segundo estado daquele lugar pior do que o primeiro. Então, narrando isso, Jesus já tratou de duas dimensões de saída. A primeira dimensão é aquela que ilustra o que ele quer dizer. Qual é a que ilustra o que ele quer dizer? É a ilustração da casa. Casa mal assombrada. Então, para ele usar a ilustração da casa mal assombrada, ele estava lidando com um fato real. Assim como quando ele usou a semente, o vento, ele nunca trabalhou com categorias irreais. Inexistentes, sempre falava de coisas reais. Então, ele usou uma categoria real para ilustrar uma segunda categoria existencial. Que assim como tem casa mal assombrada, tem gente que fica igualmente possessa de entidades, de espíritos imundos. Gente que fica habitada de assombração, que era o que ele estava fazendo, era tirar a assombração das pessoas, tirar os demônios, expulsar os espíritos imundos de dentro das pessoas. Desocupar a residência espiritual lotada por uma invasão maligna na pessoa e lotar a pessoa com a presença do mais valente, que é ele mesmo, Jesus, para que o homeless oportunista, o demônio expulso, não volte com outros 7 se torne pior o segundo estado do que o primeiro. Então essa é a primeira camada. A segunda camada, a que ele afirma, é aquela que ele usa como ilustração, que é da casa mal assombrada. Existe, portanto. Sim, e a terceira é a aplicação no Evangelho que ele faz de ambas as situações. Tanto da assombração individual, que é do possesso individual, quanto da assombração familiar ou da casa, que é o que ele usa como ilustração para ilustrar a casa existencial, como a aplicação que ele faz. Que ele diz que aquele mesmo fenômeno tinha se cumprido naquela geração dele. O que significa? Significando dizer que ele está dizendo que aquela geração inteira estava tomada por um espírito perverso. Não só os possessos que caíam estribuchando diante dele, ou gritando, tu és o Cristo, ou com qualquer crise dramática de possessão, mas que os grandes processos dos dias dele eram os que não caíam, não tremiam, não estribuchavam e não babavam. Era aquela geração que conseguia olhar para Jesus e chamar Jesus de Belzebu, de demônio, de tão cegos e endiabrados que estavam. Jesus disse, olha, para vocês estarem me chamando de diabo é porque vocês são diabo. Porque vocês estão estabelecendo uma diferença entre vocês e eu. Se vocês estivessem do meu lado, vocês não criariam essa diferença, porque Satanás não se divide contra Satanás. Ora, se eu expulso demônios e os demônios saem, e vocês não negam que os demônios saem, mas dizem que eu sou Belzebu, maioral dos demônios... Quem vocês expulsam? Por quem que os filhos de vocês estão expulsando? Eu estou expulsando pelo dedo de Deus. Se vocês estão dizendo que eu sou Belzebu, vocês estão preferindo me expulsar do que me ter a mim, que sou os que expulsam os demônios. Expulsador dos demônios. De que lado e associado a quem vocês estão? É a lógica de Jesus. É que lógica, hein? Esmagadora. Numa simplicidade brutal. Mas não deixa argumento. De que lado vocês estão? Quem é que está de que lado aqui? Essa geração inteira está possessa, foi o que ele disse. E num estado que vai ficando cada vez pior. Porque o mais valente chegou aqui, que sou eu, estava dizendo Jesus. Eu amarro o valente bem armado, o bem armado que estava dentro dessas pessoinhas, oprimindo essas pessoas. Oprimindo casas. Ele mesmo disse, quando vocês chegarem numa casa, antes de entrarem, digam, paz seja nessa casa. Se houver um filho da paz nessa casa, que a vossa paz repouse sobre ela. Se não houver, vão para uma outra. Então Jesus lidou com esse ambiente de geografia doméstica com muita seriedade. Muita seriedade. A geopolítica dos demônios se manifesta em Marcos 5, quando Jesus expulsa aquela legião de demônios do Gadareno, lá em Gadara, do outro lado do Mar da Galileia, e tinha uma legião de demônios romanos, uma legião romana também acampada ali, já há 300 anos, praticamente eles estavam ocupados, os romanos estavam ali há 60 anos, pelo menos, com as legiões deles. Quando Jesus pergunta qual é o nome daqueles poderes que ocupavam o homem, legião é meu nome porque somos muitos fazendo uma denúncia política também. E servindo do elemento cultural, legião, que está presente ali, são outra história longa. Outro holograma presente na mente. Dá um livro, eu já falei sobre isso, tem até um livro meu, Batalha Espiritual, que fala bastante sobre esse fenômeno relacionado à cultura. Então, Jesus
quando manda os demônios saírem, os demônios rogam a ele que não lhes mande para fora do país, que não lhes mande para fora do país. Porque eles estavam já totalmente afeitos àquela cultura. Quer dizer, a mistura entre mundo espiritual, produção cultural humana coletiva, produção espiritual individual, coletivização das produções individuais, formando um inconsciente coletivo, gerando qualquer que seja o movimento social, econômico, cultural. Essas coisas todas fazem um bolo só, do qual os principados e potestades se servem e se alimentam. Esse é o pó da terra que os humanos levantam e que a serpente come e devolve processado, hipertrofiado, com categorias muito maiores, muito mais chocantes para nós. Então, sobrenatural é que eu estou dizendo que o sobrenatural jamais foi a marca de Deus na vida. Jamais. O que é a marca de Deus? É amor. É a única marca que Deus tem. É amor, é misericórdia, é paz, é bondade, é alegria, é mansidão, é domínio próprio. Essa é a sobrenaturalidade de Deus na vida. Não é demônio sair, não é aleijado andar, não é gago falar. Isso aí é para a paganidade humana ter o primeiro contato com alguma coisa do Evangelho, quando é o caso do Evangelho. Mas também é por essa mesma via que a humanidade tem os seus primeiros contatos explícitos com a paganidade perversa que quer tomar conta da mente humana. Então, às vezes o Evangelho chega, e em Jesus, por exemplo, você vê que tem 3 marcas das ações dele. Ele ia por toda parte, ensinando o Evangelho do Reino, pregando, o que caracterizava aquele anúncio intenso da palavra que gritava a libertação da Boa Nova, e curando toda sorte de doenças e de enfermidades. Então, de um lado tem um anúncio querigmático da palavra que diz a libertação chegou. De outro lado tem o ensino do reino, que é ensinar o modus vivendi do reino, da consciência do reino. E em terceiro lugar tem os elementos de cura, milagres relacionados a doenças, enfermidades e coisas... Que não tem nada de sobrenatural do ponto de vista de Deus. Que diz a Bíblia que esses sinais, quando acontecem para confirmar a palavra. Mas não porque a palavra precise deles para ser confirmada. É para confirmar a palavra no coração do cara que ainda tem a consciência pequenininha, que está no mobral das percepções, que só entende validação por essa via. Mas essa não é a via da validação. A via da validação é o testemunho do Espírito Santo no coração. Jesus nunca acreditou que milagre gerasse o milagre da conversão. Onde estavam aquelas multidões? Foram todas embora. Ele nunca achou que iam ficar. Nunca achou que aquilo ali produzisse novo nascimento, nem conversão necessariamente. Gerava interesse, emulação, carência, curiosidade, necessidade. E ele atendia essas ovelhas sem pastor. Mas o Evangelho entra numa camada infinitamente mais profunda. Se não entrar naquela, não é por essa aí que ele se instala. Nessa aí, cria-se no máximo um cristão milagreiro, supersticioso, pagão, tendente a seguir todo o vento de doutrina, toda a indicação de bruxificação dita em nome de Jesus é com ele mesmo. Ele segue sem querer nem saber o conteúdo e entra em todas as frias deste mundo. Por isso é mais bem-aventurado